Olá, aqui é Leonardo Clement e hoje nós vamos falar sobre os 4 ritmos de PCR. Bom, esse é o primeiro vídeo do pré-workshop sobre como se tornar um instrutor de suporte básico de vida. Melhor dizendo, sobre o 5º pré-workshop. Na realidade, nas 4 edições anteriores, nós já tivemos mais de 50 mil participantes e lembrando que o nosso workshop mesmo, ele vai começar aqui dia 24 de novembro, aqui 2016, e ele vai até dia 5 de dezembro. E nesse workshop nós vamos falar sobre como se tornar um instrutor de suporte básico de vida, vários conteúdos bem interessantes. Portanto, se você ainda não está inscrito, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para se inscrever gratuitamente, ou se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, aqui acima você vai ver também o link para você se cadastrar e garantir a sua participação. E aqui, neste vídeo de hoje, eu vou falar sobre os 4 ritmos de PCR, simplesmente porque tem sido um dos temas mais solicitados nesse pré-workshop. Estamos fazendo aqui um aquecimento, colocando alguns conteúdos interessantes de SBV que vocês pediram para a gente chegar no workshop com tudo. Na realidade, nós enviamos uma pesquisa para os inscritos neste 5º workshop, então até o momento nós temos mais de 2.000 respostas, cerca de 2.000 respostas, e um dos temas mais solicitados foi esse tema, os 4 ritmos de PCR, e um outro tema que foi muito solicitado foi RCP em crianças. Eu vou falar sobre RCP em crianças no próximo vídeo que eu vou publicar daqui a alguns dias. Bom, para falar desse tema, os 4 ritmos de PCR, eu vou convidar esses 4 personagenzinhos que estão aparecendo aqui do meu lado, que são os 4 irmãos da família Pinto. Bom, existe o Assis, que é esse meio hippie, que está aqui conosco, que vai representar um dos ritmos. Nós temos o Antônio Eduardo Silva Pinto. Perceba que ele é geneticamente do sexo masculino, mas fenoticamente parece mais do sexo feminino, isso tem a ver com um dos ritmos também. Nós temos aqui o Taveloz, e o Taveloz ele representa um dos nossos ritmos, olha só o tamanho do relógio dele, ele é bem apressado, sempre está correndo. E por fim, nós temos essa roqueira aqui, a Flavinha, que é um verdadeiro tornado, um furacão, que representa também um dos nossos ritmos de PCR. Para falar desses ritmos, eu vou apresentá-los, claro, mas vou também falar da aplicação e da interpretação de cada um desses ritmos no suporte básico de vida e o que eles trazem como indicação de conduta. Isso que é importante para a gente. Mas antes mesmo de entrar nesses ritmos aqui, eu quero te dizer uma coisa. Se você é um profissional de suporte básico de vida, você não precisa, num atendimento real, se preocupar com os 4 ritmos de PCR. Não é uma preocupação prática para você. É interessante sim conhecê-los, saber o que está acontecendo. É conteúdo principalmente para você que quer se tornar um instrutor e que vai precisar explicar isso para as pessoas. Mas no suporte básico de vida, nós temos um aparelhozinho chamado desfibrilador externo automático que se encarrega de interpretar automaticamente esses ritmos e indicar se há realmente indicação de choque ou não. Já no suporte avançado de vida, quando existe um médico com um desfibrilador manual, aquele monitorzinho, ele vai ter que interpretar esse ritmo. E você vai aprender aqui o que é que passa pela cabeça do médico quando ele vê esses traçados lá no monitor. Ok? Então, são basicamente 4 ritmos de PCR que existem. O que há de comum entre todos eles? Nesses ritmos, o coração não consegue mais bombear sangue, ou seja, não existe um débito cardíaco mínimo suficiente para gerar pulso central. Se não tem pulso central, não tem perfusão dos órgãos nobres, não vai ter perfusão do cérebro, não vai ter perfusão do coração, dos pulmões, e esses órgãos que possuem células altamente especializadas, ao não receber sangue, eles vão estar sofrendo isquemia e em poucos minutos, a partir de cerca de 4 minutos de isquemia, esses órgãos começam a ter morte celular. Portanto, nós precisamos de um pulso central para perfundir esses órgãos. Muitas pessoas confundem pulso periférico, acham, não, eu vou checar pulso periférico para saber se o paciente está numa parada cardíaca. Ele não vai te dar essa informação. O pulso periférico pode estar ausente numa situação de choque. Qualquer situação de choque, grau 3, grau 4,
pode levar à ausência de pulso periférico, ou seja, um choque neurogênico, um choque cardiogênico, um choque hipovolêmico, um choque séptico, anafilático, podem levar, mas o paciente pode estar consciente com a ausência de pulso. Na parada cardíaca, nós queremos checar a ausência de pulso central. E se não tiver pulso central, significa dizer necessariamente que o coração está em um desses 4 ritmos aqui que eu vou desenhar agora. Bom, o primeiro ritmo que eu quero representar para vocês é um ritmo que é mais ou menos assim. Esse é o primeiro ritmo que nós vamos estudar hoje. O segundo ritmo seria mais ou menos assim. Ok? Nós temos aqui um terceiro ritmo que eu quero representar para você, que seria um ritmo possivelmente assim. E nós temos aqui um quarto ritmo que seria esse. Bom, é provável que você que já está treinado, já esteja aqui reconhecendo esses ritmos, mas vamos falar cada um deles, o que acontece no coração, como é o nome desses ritmos e qual é a indicação, qual é a conduta no suporte básico de vida. Bom, o primeiro ritmo que eu representei aqui é o ritmo que nós chamamos de FV, ou Flavinha, que é a fibrilação ventricular. E o que acontece com esse ritmo? Observe que é um ritmo completamente desorganizado, acelerado. Eu representei ele como Flavinha por ela ser uma roqueira e ela gosta mesmo de heterogeneidade. Então é bem representado pela Flavinha aqui, essa roqueira, essa explosão, esse tornado que nós chamamos de fibrilação ventricular, onde o coração começa a ser comandado por diversos pontos ectópicos e ele fica tremulando, então ele está em movimento, mas não consegue bombear o sangue. Essa é a fibrilação ventricular. Esse segundo ritmo que está aqui embaixo é o ritmo representado pelo nosso personagem Tá Veloz, TV, que é a taquicardia ventricular. Então, o Tá Veloz, ele tem um relojão, porque ele sempre está correndo, ele é um empresário que sempre está correndo, não para um minuto, mas de uma certa forma ele consegue ser um pouco mais organizado do que a irmã dele, a Flavinha. Apesar de ser um ritmo completamente fora do padrão, ele tem um padrão mais organizado. Perceba que as ondas dele se repetem de forma mais regular em relação ao ritmo anterior. Por isso que eu representei com esse empresário, com o Tá Veloz. E a taquicardia ventricular, basicamente, é também um ritmo ectópico, ou seja, não é o nó sinusal que está comandando o ritmo, como deveria ser um ponto a partir do ventrículo, mas que se caracteriza por um batimento muito acelerado, ao ponto que o ventrículo não consegue se encher de sangue antes de se esvaziar, e isso também leva a um ritmo de PCR. Então, nesses dois ritmos, o que acontece? Existe um coração que está completamente desorganizado de um ponto de vista de ritmo cardíaco, através de um ritmo muito acelerado, uma desorganização total na fibrilação ventricular e um ritmo que é muito acelerado na taquicardia ventricular. Depois nós temos o terceiro ritmo que está aqui, que é o Antônio Eduardo Silva Pinto. Então está aqui a sigla dele, olha só, ASP. O Antônio Eduardo Silva Pinto, que significa atividade elétrica sem pulso. Algumas pessoas, quando olham para esse ritmo, pensam assim, nossa, isso aqui poderia ser um ritmo normal. O meu ritmo cardíaco nesse momento poderia ser um ritmo parecido com esse, ou o seu que está assistindo nesse momento, e poderia ser um ritmo totalmente compatível com a vida. Por quê? Pode ser um ritmo sinusal, inclusive de 70, 80 batimentos por minuto. Eu poderia representar aqui também um ritmo sinusal de 130 batimentos por minuto, ou uma bradicardia de 20 batimentos por minuto. Ele pode variar um pouco a sua morfologia. Mas o que é que a atividade elétrica sem pulso tem que chamar atenção? É um ritmo que pode ser perfeitamente compatível com a vida. Ou seja, esse ritmo não está com um problema necessariamente elétrico. Aqui é um problema elétrico, é uma desorganização elétrica. Aqui não há um problema elétrico. A parte elétrica está funcionando bem. O problema aqui pode estar, por exemplo, na bomba, pode estar no fluido que deveria estar circulando. Pense você uma bomba de piscina. Essa bomba recebe água e ela faz com que essa água saia mais forte, faça girar o sistema. Mas se por acaso para de chegar água nessa bomba, a bomba não vai ter como empurrar essa água adiante. Então pense você em um choque hipovolêmico com um paciente vítima de trauma que sangrou bastante. Não tem mais sangue circulante suficiente que chega ao coração para ser bombeado. Inicialmente o coração está nesse ritmo, que é a atividade elétrica sem pulso, porque ele está batendo normalmente, mas não está chegando sangue
para ele. Esse ritmo pode ser também decorrência de um afogamento. Pense você é um paciente que está nadando e de repente entra água nas suas vias aéreas e, consequentemente, para de chegar oxigênio. O oxigênio é um combustível importante para o músculo. O coração tem músculo, o miocárdio. Se esse músculo não recebe esse oxigênio, consequentemente ele vai parando aos poucos. E como é que ele para? Ele começa desacelerando a sua frequência e a sua contratibilidade. Ele vai realmente contraindo, porém cada vez mais fraco e cada vez mais lento. Então a tendência é que esse ritmo fique mais achatado e mais espaçado, que seria uma bradicardia. E numa bradicardia severa, extrema, não tem mais como bombear o sangue ao ponto de gerar um pulso central e aí o paciente já estaria numa parada cardíaca. E por fim nós temos esse quarto ritmo que está aqui, que é representado pelo assis, um ritmo chamado de assistolia. E o assis, o que é assis? Assis ele é um hippie, um cara meio paradão, todo zen, que não faz muita zoada, você praticamente não ouve ele. Então eu comparei ele aqui com a assistolia, que é uma ausência completa de atividade elétrica. Então pense você que o assis gosta de ficar em silêncio, meditando. Então, seria aqui a nossa assistolia, porque não tem atividade elétrica nenhuma, o coração está desligado, não está mais circulando. Aqui está circulando de forma desorganizada, aqui está circulando de forma praticamente normal, e aqui há ausência total de transmissão de impulso elétrico, e geralmente esse ritmo é aquele ritmo final, o ritmo mais grave da PCR, quando o coração já não tem nem mais oxigênio para conseguir fazer as suas células especializadas em transmissão de impulso consigam trabalhar. Então nós temos aqui também o Antônio Eduardo Silva Pinto, que eu não acabei não falando a relação dele com esse ritmo, é que, como eu te falei, o Antônio Eduardo Silva Pinto, ele é geneticamente do sexo masculino, mas fenotipicamente, quando você olha para ele, parece uma mulher. Então ele parece uma coisa, mas não é. Geneticamente não é. Aqui é a mesma coisa. A ESP parece um ritmo normal, você pode até se enganar. O médico, quando colocar lá o monitor, ele pode falar, nossa, esse paciente não está em parada cardíaca, tem um ritmo normal aqui. Mas na hora de checar o pulso, você vê que o paciente está inconsciente, de fato é uma parada cardíaca. Então, parece um ritmo normal, mas não é. Então esses bonequinhos, essa brincadeira com os 4 irmãos da família Pinto, é para que você possa fixar, sedimentar esses conhecimentos e jamais esquecer. Agora vamos raciocinar aqui no suporte básico de vida o que fazer. Nós concordamos que nesses 4 ritmos existe ausência de pulso, existe a ausência de um débito cardíaco compatível com a vida. Se existe essa ausência, existe um problema aí na bomba. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer compressões cardíacas para ajudar o coração de alguma forma a bombear esse sangue. Algumas pessoas podem dizer, mas se for um choque hipovolêmico, o coração continua batendo, está numa ESP, e você vai fazer compressões por que motivo? A priori, no suporte básico de vida, você não sabe qual é o ritmo que o coração de fato está. E mesmo que fosse no suporte avançado de vida e que você visse uma ESP, ainda assim você ia fazer as compressões cardíacas. Por quê? Em caso de PCR, nós devemos sempre realizar compressões cardíacas. Claro que existem outras medidas que são realizadas principalmente no suporte avançado de vida, como por exemplo, na suspeita de hipovolemia, colocar volume, na suspeita de hipóxia, colocar oxigênio, e assim por diante, a depender de qual é a provável causa da PCR. Mas falamos de suporte básico de vida, compressões cardíacas para todos. Se você for um profissional de saúde, ventilação também, porque se o paciente está sem respirar, ele não vai ter oxigênio chegando e, consequentemente, o sangue vai ficando cada vez mais pobre em O2. Portanto, é interessante fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. Se você não for profissional de saúde, de APH, for leigo, então somente as compressões são indicadas para você realizar. Aí depois existe outra pergunta. E o choque? Quando é que o desfibrilador externo automático vai dizer choque indicado? Quando é que o desfibrilador externo automático vai dizer choque não indicado? Primeiramente, qual é a função do choque? A função do choque é parar o coração, é resetar o coração. Quando algumas pessoas tomam descargas elétricas importantes, é possível que elas tenham uma parada cardíaca, porque o choque, de fato, ele faz um reset no coração. Então existem ritmos aqui que têm indicação de choque, outros não. Então vamos raciocinar. Esses 2 ritmos
existe uma bagunça completa no ritmo, uma arritmia grave. Nesse ritmo não tem problema na atividade elétrica, e nesse ritmo existe uma ausência de atividade elétrica. Se eu aplicar um choque na assistolia, dar um choque em assis aqui, vai adiantar alguma coisa se o objetivo dele é parar o coração? Não, porque aqui o coração já está parado, já não tem atividade elétrica. É como se você entrasse numa reunião, uma suposta reunião, onde a sala está vazia, não tem ninguém na sala, e você se incomoda, porque a reunião não está andando. E você dá um grito na sala. Vamos lá, pessoal, vamos lá conversar, vamos fazer essa reunião acontecer. Mas não tem ninguém na sala. Então o choque é o grito. E esse grito, dentro de uma sala vazia, não tem nenhum tipo de benefício. Imagine você agora que você está dentro de uma sala de reunião e todas as pessoas estão falando ao mesmo tempo. Todo mundo falando ao mesmo tempo. A reunião também não consegue acontecer normalmente. E qual é o ritmo onde todas as pessoas estão falando ao mesmo tempo? Fibrilação ventricular, onde vários pontos ectópicos no coração querem mandar o controle de contração ao mesmo tempo. Isso não funciona. Aqui sim existe uma bagunça. Se o moderador dessa reunião chega e fala: silêncio! Vamos retomar. Esse é o papel do choque. Silêncio. Então, geralmente, depois de uma fibrilação ventricular, na hora do choque, ele passa para uma sistolia por alguns segundos para dar a chance ao nosso sinusal, que é o marca-passo, o maestro, reassumir o ritmo e poder comandar novamente esse batimento cardíaco de forma sincronizada. Às vezes não vai dar certo, como você pode dar um grito numa sala e as pessoas não ouvirem o seu grito, mas muitas vezes isso vai dar certo, ok? Então, nós temos aqui a fibrilação ventricular, que tem indicação de choque, e nós descobrimos que a assistolia não tem indicação de choque. E o que dizer desses dois ritmos intermediários? Nesse ritmo da taquicardia ventricular, é mais ou menos como se um aluno ou um dos participantes da reunião levantasse a mão para falar e começasse a falar muito rápido, não entende nada do que ele está falando, não é o moderador e ele está falando rápido demais. Ou seja, é preciso que alguém chegue para ele e fale: ei, fale mais devagar para a gente poder entender. Então, por isso que aqui também existe a indicação de choque. Então, nós temos aqui indicação de choque na fibrilação ventricular e nós temos também indicação de choque na taquicardia ventricular. E o que dizer da atividade elétrica sem pulso? Na atividade elétrica sem pulso, a reunião está acontecendo normalmente. Não tem o que gritar. O ritmo cardíaco está acontecendo normalmente. O que está faltando aqui é outra coisa. Por exemplo, no caso do nosso corpo, sangue ou oxigênio. Então o que nós precisamos aqui não é de um choque, é manter as compressões cardíacas para ajudar o coração e trazer aqueles fatores que estão faltando. Mas isso é mais questão para suporte avançado de vida. No suporte básico de vida, o desfibrilador externo automático vai analisar o ritmo. Quando ele falar choque indicado, você sabe que é um desses dois ritmos aqui, você vai aplicar o choque e reiniciar imediatamente a RCP. Depois de 2 minutos ele vai reanalisar o ritmo. Ele pode continuar encontrando um desses dois ritmos e indicar o choque, ou ele pode encontrar um desses dois ritmos e não indicar o choque. Nesse caso, você continua a RCP sem o choque. E no suporte básico de vida, nós paramos de fazer compressões cardíacas se o paciente reanimar, tossir, respirar ou se movimentar. Esse é um sinal que ele voltou e nesse momento nós podemos sim avaliar pulso, respiração, nível de consciência. Então, basicamente, essa aula foi para te falar sobre os 4 ritmos de PCR, dar uma visão geral, apresentar para você os 4 irmãos da família Pinto, a Flavinha, o Taveloz, o Antônio Eduardo Silva Pinto e o Assis, com essa brincadeira para deixar esse assunto mais divertido, com essa analogia e para que ele fixe melhor aí na sua mente, tá? Então, eu quero te lembrar que aqui nós começaremos nosso workshop, nós não começamos ainda, esse vídeo é um vídeo de pré-workshop, nós estamos aquecendo aqui para o nosso workshop. No workshop que começa dia 24 de novembro, eu vou falar sobre como se tornar um instrutor de suporte básico de vida. Ou seja, quais são os assuntos que o instrutor precisa dominar para ser instrutor, como você pode ensinar de forma didática, através de palestras e cursos teórico-práticos, esses conhecimentos, e também como você pode atuar profissionalmente, ser remunerado fazendo isso. Esse vai ser o tema do nosso workshop, portanto, te convido para você não perder esse evento que é gratuito e online. Se você ainda não está inscrito ou inscrita,
se cadastra aqui abaixo do vídeo no YouTube, na descrição, tem um link para você se inscrever, ou aqui acima no Facebook. Se inscreve e nós estaremos juntos. É lá que eu te vejo. Um grande abraço. Tchau, tchau.